Olá, sou o professor Júlio César Sanches, está aparecendo para você aqui, e sou o coordenador pedagógico aqui da CBEL. A nossa série é feita com muito carinho para você, advogado iniciante, que possui várias dúvidas na sua cabeça em relação ao início da carreira do advogado. A advocacia é realmente maravilhosa. Eu amo muito, sou apaixonado. A advocacia, você não tem limite de remuneração. A advocacia, você pode ter mais qualidade de vida se você tiver gestão, ou seja, você pode dar uma atenção melhor para sua família, para você não ficar preso, né? Claro, com muita responsabilidade, mas para tudo isso tem que ter gestão, muita gestão, né? Muita humildade de aprender. E o início da carreira da advocacia é muito complicado, porque várias dúvidas surgem na sua cabeça. Professor, qual ramo vou seguir? Já conversamos sobre isso numa série, num bloco anterior. Professor, devo cobrar consulta? Já conversamos sobre isso. Contrato de honorários, devo fazer escrito ou verbal? Conversamos sobre isso também. Você acha essas aulas aí com facilidade. Então, muitas dúvidas surgirão realmente no início de carreira. E você precisa dessas orientações para realmente não cometer os mesmos erros que outros advogados no início de carreira cometeram, como é o meu caso também. Então, a intenção é te ajudar para evitar esses transtornos, tá bom? Então, acompanhe nosso canal. Peço a você que faça inscrição no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Faça inscrição. Mande comentários, dúvidas a respeito ou temas, faça sugestões de temas, é muito importante para nós. O canal é CBEL, tá bom? Então contamos com você. Olha só, professor, qual que é o tema de hoje? Olha o tema de hoje aqui. Opa! Aqui. O curso é Iniciação na Advocacia. E o tema de hoje, quais documentos usa uma inicial? Professor, o que é inicial? Então, inicial é a petição inicial. Petição inicial. Professor, existem documentos obrigatórios uma petição inicial? Com certeza, né? Todo o processo que você for fazer, eu oriento você a fazer a juntada da cópia do RG e CPF, ou a carteira de habilitação. Isso é fato. Ah, professor, são vários autores. Então, várias cópias de RG e CPF, porque são vários autores. Tem que juntar isso no processo, isso é importante. Então, qualquer petição inicial que você for fazer, independente da área trabalhista, civil, né, criminal, você precisa, é necessário, né, e é importante fazer a juntada da cópia do RG, CPF ou carteira de habilitação. Além disso, comprovante de endereço também. Então são documentos primordiais, né? Documentos primordiais. Professor, e outros documentos que eu devo juntar? Aí depende de cada caso. Você vai fazer um divórcio? Qual que é o documento básico para fazer um divórcio? Principal, primordial? É a certidão de casamento. Vai fazer uma ação de alimentos? Qual que é o documento básico, primordial para essa ação de alimentos? A certidão de nascimento. Então, professor, eu quero fazer uma ação de despejo. Qual que é o documento principal? A certidão do imóvel, né? Certidão de propriedade. Quero fazer uma ação de uso capião. Provar a posse. Então, toda ação está vinculada a um documento principal, primordial. E esse documento tem que ser juntado. Professor, eu vou fazer a cobrança, né? A execução. Então, você tem que ter o título executivo extrajudicial, o cheque, a nota promissória, o duplicato, o contrato. Então, você tem que ter esse documento. Vou fazer uma cobrança. Você tem que juntar uma planilha de cálculo atualizado, o juiz vai pedir isso. Então, são documentos primordiais. Documentos pessoais, tem que juntar. Certidão de casamento, nascimento, vai depender das ações, mas os documentos pessoais tem que juntar, RG, CPF, comprovante de endereço. E aí, dependendo da ação, você vai juntar o chamado documento objeto. Professor, o que é o documento objeto? É o documento que é objeto da ação. Se não juntar esse documento, essa ação realmente não tem a prova, não tem o documento hábil para que o juiz possa julgar, tá bom? Então é muito importante você ficar atento. No atendimento inicial, o que eu oriento você fazer? Sempre solicitar a cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do cliente. Isso é muito importante, do cliente ou dos clientes, tá? Isso é muito importante. Fique atento em relação a isso. Documento pode ser chamado de prova? O documento, sim, já é uma prova, né? Fora os documentos pessoais, os outros documentos é uma prova, tá? Nós temos a prova oral e a prova documental. A prova oral, eu tenho aí realmente depoimento testemunhal e depoimento pessoal. Esquece a prova oral, vamos para a prova documental. Na prova documental tem uma prova documental em sentido estrito, que é papel, mesa, cadeira, tudo que é palpável. A prova pericial e tem a prova também, ainda a inspeção judicial, que é a situação que o juiz levanta e vai olhar. Levanta a bunda da cadeira e vai lá dar uma olhadinha para ver o que aconteceu. E tenho aí também a quarta opção, que é a novidade do CPC, que é a ata notorial. Então tudo isso são meios de prova. Documento, nós temos os documentos pessoais, o documento objeto, chama de documento objeto, fica didático, é o documento que é objeto da ação, e temos as provas, documentos de prova, tá? Então o professor, para ficar mais didático, eu divido em relação aos documentos, 3 documentos nós temos para juntar na inicial. Documento pessoal, documento objeto, que é o documento da ação,
e ainda os documentos provas, tá? Isso daí fica mais didático para você não esquecer que tem 3 formas de documentos que eu vou juntar na petição inicial. Lembrando que a boa inicial não precisa ser longa, muitas laudas, muitas folhas. A boa inicial pode ter poucas folhas, mas o importante é você realmente escrever bem. Pouco, mas escrever bem. Cuidado com a jurisprudência tem que ser atual. Tem gente que joga 5, 6 jurisprudências, não precisa disso, uma só, 2 no máximo. Artigo, não fica copiando muito artigo, a peça fica pesada. Siga o projeto da PET 10. Petição bem feita é a petição de até 10 folhas, tá? Isso é muito importante. Na petição inicial, não esqueça, endereçamento, qualificação das partes, autor e réu. Também não pode esquecer fato, fundamento e pedido, né? Isso é fundamental. A citação que pode ser feita via oficial de justiça, via postal, correio ou ainda por edital em algumas situações. Não esqueça disso, valor da causa, protestar por provas também e não esqueça de se manifestar a respeito da audiência de conciliação e mediação se você quer que tenha ou não, tá bom? Então, documentos. Quantos documentos eu vou juntar na petição inicial? Você vai dividir os documentos em 3. Eu tenho o documento pessoal, documento objeto, que é o documento prova da ação, o documento que tem tudo a ver com a ação, documento vinculado à ação, e tem os documentos prova, tá? Documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço. Documentos objeto é o documento da ação. Pediu divórcio, tem que ter a certidão de casamento para provar que é casado. Pediu a reconhecimento da união estável, tem que ter provas, documentos que provam que existiu uma união estável. Então, é o documento prova ligado à ação. E os documentos prova são as provas em geral, tá bom? Então, essa é a dica do professor. Eu espero você. Acesse o nosso canal. Eu espero você.